Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 11 de junho de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Então, meus irmãos, estamos aqui, como eu sempre digo, muito agradecidos pela possibilidade a que temos chegado, de estarmos juntos, com esta comunhão tão leve, tão boa, e que muito vai proporcionar, né, para os trabalhos da noite de hoje, temos absoluta certeza. Eu hoje não tenho assim o que eu tenho a dizer hoje, não vou ocupar muito tempo, com preliminar a leitura da nossa página, é só lembrar que na sexta-feira agora, dia 13, nós teremos a nossa primeira sessão especial para psicografia e psicofonia. É claro que a nossa casa já fez isso, já teve sessões próprias para isso, mas há um interregno de tempo que isso não é feito. Há um espaço assim, de tempo para trás que nós não temos feito uma sessão só para isso. Na verdade, é uma retomada, não é uma novidade. E é algo muito importante. Nós precisamos estimular muito o crescimento do exercício da mediunidade. Os nossos mentores estão aqui entre nós. Estão trabalhando junto conosco, esperam de nós que nós cada vez possibilitemos mais possibilidades para que o trabalho aumente. E quando você se reúne especificamente para um trabalho como esse, você está propiciando o recebimento de mensagens da espiritualidade, é claro. E isso é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos irmãos, daquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Isso também, na medida, vai ser avaliado, é claro. O Mauro vai, junto comigo e mais algumas pessoas, avaliar essas mensagens para publicá-las na nossa revista, deixarmos também à disposição no nosso site, claro, sem colocar nome de médium. Não importa, isto não importa. O que importa é a mensagem que o médium receba. Então, eu sugiro, quem puder trazer, quem puder vir, eu não sei ainda todos que virão, mas o convite está feito. Na sexta-feira nós verificaremos. Quem vier, traga, se possível, um caderno, que passará a ser o caderno de anotações com relação às mensagens recebidas. Isso é muito útil. A nossa querida Diva deixou um material riquíssimo de mensagens que o Alci está trabalhando para uma futura publicação. Nós iremos publicar. O SEASA irá participar dessa publicação. Isso virá a lume como uma publicação de mensagens dela. Porque tem coisa muito rica, muitas mensagens muito boas. Ou seja, o que eu estou falando? Que isso é importante, isso é muito importante. É importante para o médium, é importante para a casa espírita, porque é a casa espírita gerando mensagens de conforto, estabelecendo todo um clima harmonioso, uma atmosfera propícia para o aumento dos nossos trabalhos junto à espiritualidade. Então, sexta-feira, que horas? 19h45. Nós iniciaremos, faremos 15 minutos de reflexão sobre uma página, às 20 horas iniciaremos, e um pouquinho antes das 21 horas encerraremos, faremos a leitura das mensagens possivelmente recebidas, escutaremos, se for o caso, alguma mensagem por meio psicofônico, faremos a nossa prece e encerraremos a nossa reunião. Simples assim. É específica para isso. Como específica é aquela de sexta-feira, especial que nós fazemos em continuidade aos trabalhos de quarta. Então, está aqui, meu irmão. Tá? Quem não trouxer caderno, não tem problema, terá folha,
terá lápis, isso não é problema. Eu sugiro o caderno porque é uma coisa muito pessoal, né? É o caderno da pessoa, são as mensagens que ela recebe. Eu vou pedir, então, para a leitura aqui da nossa página, né, de harmonização, que o tema é pensamento. Eu vou pedir o auxílio da nossa irmã Aleuda, que ela faça a leitura para nós. Uma página muito interessante, extremamente adequada a tudo que nós estamos falando, é da Lavra de Martins Peralva, extraída do livro Mediunidade e Evolução, intitulada Pensamento. Boa noite a todos. Bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. O texto Pensamento abre com uma mensagem de Emmanuel. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Emmanuel. Foi tirado de que livro? Não sei. Ah, tá. Do livro. Ah, não? Livro Mediunidade e Evolução, Pensamento, de Martins Peralva. A influência do pensamento na vida humana é indiscutível, criando reflexos negativos ou positivos, segundo o rumo que lhe dermos. Pensamentos negativos conduzem à doença, ao desânimo, estabelecem sintonia com entidades menos felizes, sintonia que pode gerar obsessões angustiosas, caracterizando a mediunidade torturada. Pensamentos elevados proporcionam saúde e bem-estar, curam enfermidades, mesmo graves, propiciam entusiasmo e alegria. Favorecem a ligação com entidades superiores, ligação que pode ser o prelúdio de sublimes realizações mediúnicas. Não cremos existam pessoas neutras que jamais pensem no bem ou no mal. Ideias e reflexos exigem a participação do pensamento. Não há ninguém suficientemente bom que esteja isento de ideias infelizes. Não há ninguém tão mau que não tenha impulsos de bondade. O pensamento, a nosso ver, não para. Jamais é estático, é sempre dinâmico. O pensamento de Deus mantém a vida universal. Os orbes, as galáxias, todos os seres. Parasse de atuar o pensamento de Deus, morreria o universo na destruição do que é indestrutível por sua natureza intrínseca, o espírito. O mundo exterior atua sobre o campo mental humano através de pensamentos emitidos pelos seres inteligentes, pela multidão que passa indiferente a nós, pelos que estão próximos de nós, pelos que se acham à distância. Os seres desencarnados comunicam-se conosco, intercambiam conosco pelo pensamento, transmitindo-nos o júbilo das boas novas celestiais ou o desencanto das regiões sombrias ligadas à Terra. O pensamento de outrem produz felicidade ou infelicidade em nós, quanto o nosso aos irmãos de jornada. O pensamento gera afinidades, segundo a natureza específica. E a mediunidade, convém não esquecer, é em todos os graus um processo de afinidade. Martins Peralva. Um bom estudo para todos. Obrigado.
Bem, meus irmãos, uma página riquíssima para nós de informação, né? Me fez lembrar aquela frase que nós encontramos na obra Pensamento, de Bozano, que o universo é a criação ideoplástica do pensamento de Deus. Veja que quando ele chega, tem um determinado momento que ele diz, se parasse o pensamento de Deus, acabaria o universo. Não, o nosso universo, todos nós somos sustentados por esse pensamento divino, que cria incessantemente. Bom, agora vamos prestar máxima atenção ao nosso querido irmão Gilberto. Ele vai nos falar dos itens 18 a 26 do capítulo 31 do Evangelho do Livro dos Médiuns. Que ele seja muito inspirado. Boa noite. Vamos dar seguimento, ao capítulo que a gente vem acompanhando, Dissertações Espíritas, e vamos cobrir hoje os itens 18 a 26. E aí a gente começa aqui, e eu coloquei aqui, essas mensagens são sobre as sociedades espíritas, Então, nesse ponto aqui, ele está cobrindo esse tema, E começamos com essa primeira mensagem, 18, que o Espírito de São Luís nos diz: zombaram das mesas girantes, nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas, as mesas girantes, foram o vestíbulo da ciência. O vestíbulo é o acesso à entrada principal, de uma construção. É o ponto em que você acessa. Aí, todo aquele que entra tem que deixar seus prejuízos, seus preconceitos, como deixa a capa. Ou seja, quem entra, cruza a porta da ciência do espírita, tem que deixar de fora os preconceitos que a gente sempre traz, Jamais terei por demasiado concitar-vos a que façais do vosso um centro sério. Então isso aqui é o recado para todos nós, Ou seja, a gente tem que manter a seriedade do trabalho, que é o que a gente busca aqui, E São Luís diz ainda que alhures, em outros lugares, se façam demonstrações físicas, que alhures se observe, que alhures se ouça, entre vós compreenda-se e ame-se. Então, foi importante, em algum momento, as mensagens através do fenômeno de movimentação das mesas, batidas e outros fenômenos físicos, mas o importante é a filosofia, é o ensinamento, é a prática, dos ensinamentos, E aí, São Luís termina, que suponde sois, aos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis que uma mesa gire ou se levante? Simples colegiais. Ou seja, as experiências passaram, a gente tem que passar adiante, É igual no estudo, no colégio. Você não vai ficar sempre fazendo aquelas mesmas coisas, você vai avançando, o ensino vai crescendo cada vez mais, Se tornando cada vez mais complexo. Passa o sábio o tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ao ver-vos buscar as comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios à procura da verdade. Então a gente tem que caminhar adiante, E São Luís, todo mundo já tinha mostrado aí, mas eu trago de volta para a gente, Trata-se de Luís IX, rei da França no século XIII, Reconhecido por sua justiça e piedade e compromisso com os valores cristãos, E Kardec então coloca aqui, perguntando nós, Kardec e os outros, a São Luís, se com essas palavras tinha o intento de condenar as manifestações físicas, respondeu ele. E aí São Luís nos diz: eu não poderia condenar as manifestações físicas, pois que se elas se produzem, é com permissão de Deus e para um fim proveitoso. Dizendo que foram o vestíbulo da ciência, a porta de entrada da ciência, assino-lhes a categoria que verdadeiramente lhes compete e lhes comprovo a utilidade. Condeno tão somente
os que fazem disso objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirarem o ensinamento que daí decorre. Elas são, para a filosofia do Espiritismo, o que a gramática é para a literatura. Ou seja, quem vai escrever um livro, né, tem que saber a gramática, mas ele não vai ficar preso à gramática a vida toda. Ele passa a usar aquilo como que automaticamente, né? O importante é a mensagem que ele vai trazer utilizando aquelas regras da gramática, né? E quem haja chegado a certo grau de conhecimento numa ciência, já não perde o tempo em lhe repassar os elementos, né? Eu diria, os elementos básicos a gente usa já, né, incorpora, e a gente vai buscar os mais complexos, né? Então, isso já naquela época, mas era importante, porque até o início do século passado, né, 1900, aqui no Brasil, existiam muitas pessoas que ainda faziam reuniões de efeitos físicos e tudo mais, né? E o que ele está dizendo é o seguinte: foi bom no início, né? Pode ser feito em algum outro lugar por alguma coisa específica, mas a gente agora tem outros caminhos, que é o conteúdo, que é muito mais importante, né? E eu trouxe aqui só por curiosidade, porque tem gente que ainda faz experiência, não mais com mesas girantes, mas se você ver aqui, ó, Spirit Box, né? Nos Estados Unidos existem equipamentos eletrônicos para detecção de espíritos e para comunicação, né? Esse Spirit Box aqui grava comunicações com os espíritos, esses outros dois aqui detectam magneticamente através de campos magnéticos sensíveis. Esses equipamentos conseguem uma sensibilidade hoje em dia, detectam presença de espíritos em ambientes, só que eles acabam utilizando isso muito mais por curiosidade e diversão do que interessados no conteúdo real, né, como a gente faz aqui, né, o ensino que isso traz, né? Então, ainda tem gente que se diverte com esse tipo de coisa, de efeitos físicos, de forma diferente, né, incorporando elementos eletrônicos, mas não deixa de ser uma experimentação que fica ali só no rasteiro, no básico, né? Não busca resultados filosóficos que a comprovação da vida espiritual nos traz, né? Sobre esses equipamentos que você mostrou ali, você já teve a oportunidade de estar com algum deles nas suas mãos? Já viu? Sobre os equipamentos que você mostrou ali, você já teve oportunidade de manusear algum, de avaliar, ou sabe se tem aqui no Brasil disponível para venda? Curiosidade. Eu já vi, aqui no Brasil não vi, mas existe para venda, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você consegue encontrar na Amazon, por exemplo, e não é tão caro assim, porque são equipamentos de rádio, equipamentos magnéticos, né, com uma precisão maior para detectar o campo magnético que um espírito gera, mas você encontra, né? Agora, eu não usei, mas já vi em programas de televisão americanos em que as pessoas vão em casas ditas assombradas, né, e identificam realmente que existe um espírito lá, conseguem gravar através do equipamento o nome do espírito, a informação, mas fica nisso, não vão adiante, né, não faz uma caridade, um atendimento, não traz a filosofia por trás disso, esse tipo de coisa, né? Mas é interessante, sem dúvida nenhuma, de qualquer forma. Bom, e aí continua então, né? Meus amigos e fiéis crentes, ditoso me sinto sempre que vos posso dirigir pela senda do bem. É uma suave missão que Deus me confia e de quem me desvaneço, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito de caridade vos reúna, tanto da caridade que dá, como da que ama. E aí eu marquei em amarelo aí, porque exatamente... caridade não é só dar, né? É importante a gente dar alguma coisa, atender às necessidades materiais, mas é importante também atender às necessidades espirituais, né? E o amor é o caminho, né? E ele diz como é que a gente deve aplicar esse amor, né? Esse amor é o acolhimento. Exato. Dar é você doar alguma coisa física, mas você também tem que dar. É acolhimento. Esse amor é o acolhimento, porque
se a gente tem alguma coisa para doar a alguém, a gente tem que condimentar com o nosso sentimento, né? Exatamente. E esse amor que ele fala, né? Esse que a gente vai amar, é justamente o acolhimento, porque é uma coisa muito séria e muito boa para quem está sendo atendido ser acolhido, entendeu? Exatamente. Saber o nome, saber o que precisa, saber como está. Então isso é uma coisa muito interessante e isso é o acolhimento. E ele vai adiante, né, que ele diz: mostrai-vos pacientes ante as injúrias dos vossos detratores, sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Então é acolher a todos, né? Como dizia Jesus, amar aos vossos inimigos, né? Temos que acolher de forma ampla, né? E essa é a caridade, né? Essa é a verdadeira caridade que a gente tem que exercitar, porque nós não estamos normalmente preparados para isso, mas esse é o caminho que os espíritos nos reclamam, né? Essa questão aí tem um exemplo do irmão Jacó, né? Esse mostrai-vos pacientes ante as injúrias dos vossos detratores. O irmão Jacó ele era muito rico, ele fazia muito bem, ele dava aquilo que ele podia. Ele subia morro com o que ele pudesse, com comida, mas com remédio, com tudo, né? Só que ele era muito apressado. Então, no afã de doar, ele esqueceu de condimentar com o sentimento. Então, essa foi aquela questão quando ele chegou no plano espiritual. Bittencourt Sampaio espalhava a luz para todo canto, o Bezerra de Menezes também, e ele se sentiu constrangido porque estava apagado, né? E até no dia a dia dele, né? E o Bittencourt Sampaio pediu para que ele pudesse ter paciência, porque era uma questão de exercício. Ele tinha dado muito, mas tinha esquecido desse condimento, né? Verdade. Até que um dia ele estava voltando lá, não sei de onde, já, no plano espiritual, né? E encontrou com alguns, acho que 4 espíritos que eram evangélicos. Então, eles começaram, como ele criticava muitos evangélicos aqui no plano físico, ele também encontrou-os lá e eles começaram a criticar. Então ele se lembrou de Bittencourt Sampaio, que disse que ele tivesse, menos, né? Então ele olhou para aqueles espíritos, escutou todos aqueles impropérios, né? E ficou quieto e fechou os olhos e fez uma prece, né? Ele teve misericórdia, né? Ele teve compaixão daquelas criaturas. Então, quando ele abriu os olhos, ele viu que eles estavam assim, com as feições modificadas, e tinha muito claro. Ele achou estranho, porque quando ele fechou os olhos, estava tudo escuro, né? Aí Bittencourt se aproximou dele e disse: Jacó, é assim mesmo, essa luz é sua, é dessa maneira, é nesse acolhimento que você vai começar a brilhar. Esse é o exercício que a gente tem que fazer, né? E aí, continuando aqui, São Luís diz, né? Somente a humildade eleva. Isso, quem está falando, ex-rei em vida, né? Foi rei da França, né? Somente a humildade eleva. Essa a grandeza única que Deus reconhece. Só então os bons espíritos virão a vós. Do contrário, o do mal se apossaria da vossa alma. Sede benditos em nome do Criador e crescerei aos olhos dos homens ao mesmo tempo que aos olhos de Deus. Então a gente tem que combater essas nossas más tendências que nós trazemos, né? O orgulho, a vaidade, porque os espíritos estão nos olhando, né? E eles se cansam se a gente insiste no caminho errado, né? E São Vicente de Paulo nos diz então: a união faz a força, sede unidos para sede fortes. Lembrando, né, que a gente está falando aqui sobre as sociedades espíritas, né? Então, é o recado, nós como grupo aqui, né? O espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações,
que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável à vaga furiosa. E aqui ele não está falando apenas de nós, né? Ou seja, nós temos que ser indulgentes com nós, né? A indulgência, o carinho tem que começar na família, no grupo, né? Porque se a gente nos unir, nós nos tornamos fortes como casa, né? Como unidade, né? E aí a gente resiste às intempéries, né? E Vicente de Paulo foi um sacerdote católico francês declarado santo pelo Papa Clemente XII em 1737. Foi um dos grandes protagonistas da reforma católica na França do século XVII. E mais uma mensagem aqui, reforçando esse tema, né, que diz: meus amigos, quereis formar um grupo espírita? E eu o aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. E aqui eu marquei em amarelo também, porque eu sempre falo, né? A gente só é médium se a gente passa a mensagem, né? Eu recebo a mensagem dos espíritos e passo para os outros, né? Se em algum momento esse processo não caminhar, eu não sou médium, né? Eu estou recebendo mensagem só para mim, né? Ela tem que chegar aos outros, né? Ninguém vai achar aqui que os espíritos estão vindo dar mensagem só para você. Não, a mensagem é geral, é para todos e é para ser divulgada, né? Aí a gente realmente é médium, né? Se eu recebo e repasso, eu sou médium, né? E ele continua, né? Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão eles 1000 ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós, e se o orgulho não vos subjuga, quando ele diz aí está para vós, para os médiuns, e se o orgulho não vos subjuga, compreendo-leis e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros, aqui vai para os que não são médiuns, né? E era o que o Dionísio está falando. A gente tem que receber a mensagem, qualquer um de nós, e tem que passar pelo crivo da análise, né? Sempre, em qualquer lugar, né? E se a gente realmente não é orgulhoso, a gente aceita que a nossa mensagem é ser, até porque não é nossa, né? É de um espírito que está nos utilizando para repassar. E a gente tem que ver se essa mensagem que a gente recebeu é de acordo com o que a gente espera, com a doutrina ou não, né? Tem que avaliar sempre, né? Está bem certos do que deve ser uma reunião espírita? Ele pergunta, né? Não, porquanto no vosso zelo, o zelo, né, no empenho de aplicação na realização de algo, como tarefas, deveres, obrigações religiosas, inclusive, julgais que o de melhor tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas a fim de as convencerdes. Desenganai-vos, não é por aí. Quanto menos fordes, tanto mais obtereis. Sobretudo, pelo ascendente moral que exercerdes, é que atraireis os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Então isso tem tudo a ver, né? Dionísio estava falando agora, vamos sexta-feira fazer uma reunião para receber, né, psicografia e a gente desenvolver alguma comunicação com o plano espiritual, que é importante. Né? Nós somos espíritas e esse processo é importante. Agora, vamos chamar um monte de gente para assistir? Não, não é por aí. Não funciona assim. Né? Se a gente quer fazer uma reunião produtiva, tem que ser num grupo pequeno e um grupo unido, né? Que é o que a gente tem hoje em dia aqui na casa, né? E aí sim, a nossa conversão e as mensagens que a gente vai distribuir, essas sim vão chegar aos outros, né? Como médiuns, e a gente vai passar essas mensagens adiante, e aí nós vamos convencer os outros pelos processos. Não trazer eles aqui para ver, porque eles vão sair sem acreditar, como já acontecia no tempo de Kardec, né?
Se só pelos fenômenos atrairdes, os que vos procurarem, o farão pela curiosidade, e topareis com curiosos que vos não acreditarão e que rirão de vós. Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez vos não acreditem, mas respeitar-vos-ão, e o respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que, nessa época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Doutra feita, dar-vos-ei novos conselhos. E Fenelon, escreveu essa mensagem. Ele também conhecido como Cisne de Cambraia, foi um teólogo católico, poeta e escritor francês cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja do Estado da época. Então ele era inovador já, ainda encarnado. E tem uma nota de Kardec Kardec diz: conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante, porque era espírita sincero. Entenderam que as suas crenças eram uma garantia da sua moralidade. E é assim que a gente vai convencer os outros, através da nossa mudança para melhor. 22. Perguntastes se a multiplicidade dos grupos em uma mesma localidade não seria de molde a gerar rivalidades prejudiciais à doutrina. Responderei que os que se acham imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem unicamente irmãos em todos os espíritas e não rivais. Os que se mostrassem ciosos de outros grupos provariam existir-lhes no íntimo uma segunda intenção, ou o sentimento do amor próprio, e que não os guia o amor da verdade. Afirmo que, se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. Não tem por que a gente competir, a gente já tem pessoas contra o espiritismo bastante na sociedade. Não vamos nós espíritas brigarmos uns com os outros, porque não tem motivo nenhum. Estamos todos buscando a mesma coisa, vamos nos unir porque a gente fica mais forte. Essa é a ideia. E ele diz: o verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem que todos podem fazer. Todos os grupos que inscreverem essa divisa em suas bandeiras estenderão uns aos outros as mãos como bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Ou seja, casas espíritas diferentes, grupos diferentes, mas somos todos irmãos, Os que pretendam que os seus guias são espíritos melhores, os guias aqui seriam os guias das casas, dos grupos, que os dos outros deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Ou seja, nós temos que corresponder aos nossos guias, e trabalhar conforme os nossos sentimentos têm que representar o que a gente aprende aqui na casa. Haja, pois, luta entre eles, mas luta de grandeza de alma, de abnegação, de bondade e de humildade. O que atirar pedra a outro provará por esse simples fato que se acha influenciado por maus espíritos. Não estamos aqui para criticar ninguém, nem julgar, muito menos. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Fenelon. O que ele está dizendo aqui, Que a gente reflete, a influência, porque Kardec já dizia, quando eu perguntava, os espíritos influenciam na vida da gente muito mais do que vocês imaginam, Então, certamente, a gente reflete muito da influência que a gente recebe,
e a gente tem que selecionar que influência a gente quer receber, né, e qual que a gente quer cortar, né, não quer deixar que ela se faça, né. Então, mensagem 23. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis, preencham essas condições, os que somente pela curiosidade sejam conduzidos às vossas reuniões. Então aqui, essa mensagem repete aquele negócio, né? Não adianta encher a casa, né? E a gente vai tentar trabalhar e fazer comunicações espirituais, né? Receber psicografia ou fazer a desobsessão que a gente faz aqui, com um monte de curiosos, um monte de pessoas com pensamentos divergentes, não vai funcionar, né? E isso é interessante, né, que a gente tenha claro. Saiu recentemente, né, a pesquisa do Ibope das religiões, e muitos espíritos eu ouvi falando na internet, assim, diminuiu o número de seguidores do espiritismo, cresceu aquela outra lá e tal, né? Temos que mudar? Não temos que mudar. Se as pessoas não estão querendo seguir, beleza, mas a gente tem que fazer, como dizia a mensagem no início, né? O espírito, a casa tem que ser séria, né? E a gente faz o trabalho sério, né? O médium, até para a proteção do médium, tem que ter um preparo. Não pode botar o médium, se chegou, tem uma certa mediunidade, vai lá, começa a trabalhar. Esse próprio médium está sob risco, sob essas condições, né? E a harmonia da casa pode também estar sob risco, né? Então o médium precisa ser preparado, precisa estudar, precisa adquirir algum conhecimento, prática, e aí ele entra e participa do trabalho, né? Não adianta apressar o processo porque as pessoas estão desistindo. Deixa, né? Se elas não querem ter a paciência de aprender, de estudar, de esperar, de se preparar, vão para outras casas, não tem problema, né? O que a gente não pode é comprometer a seriedade do trabalho que a gente desenvolve, até colocando alguns médiums em risco, né? E aí ele continua, então, né? Nunca obtereis preencher essas condições, os que somente pela curiosidade sejam conduzidos às vossas reuniões. Convidais, pois, os curiosos a procurar outros lugares. Por isso que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Nenhuma conversa deveis tolerar enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, as quais muito desagradam, crede-o, os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, em consequência, nada obterdes por completo, nem de verdadeiramente sério. Também o médium que escreve experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério, né? São Luís. Isso eram recomendações que eram dadas no início do Espiritismo, que a gente tem que continuar a seguir, né? Hoje, porque são corretas, né? É a forma da gente fazer a coisa séria e com o intuito, né, de obter os melhores resultados. 24. Falar-vos-ei da necessidade de observardes nas vossas sessões a maior regularidade, isto é, de evitardes toda confusão, toda divergência de ideias. Então, quando ele está dizendo aqui regularidade de pensamentos, de metodologia, de ideias, né? Toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. A gente tem que lembrar que o trabalho não é só nosso, né? A gente está aqui em um bom número, mas possivelmente existem mais espíritos presentes à nossa reunião do que nós encarnados, né? O trabalho é a quatro mãos, né? Nós e o plano espiritual, né? E se a gente começa a entrar em desacordo, né? O que vai acontecer é que eles vão procurar outro caminho de desenvolver o trabalho que eles têm que desenvolver, e a gente vai ficar exposto, né? De não trabalhar com eles
e de perder muitas vezes a proteção deles, né? A divergência favorece a substituição de espíritos bons pelos maus e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, por que meio se hão de evitar as ideias contraditórias, a distração ou, ainda pior, uma vaga indiferença zombeteira? Esse meio quisera eu achá-lo eficaz e certo. Então ele está dizendo, os médiuns têm que estar alinhados. Daí a necessidade do estudo, do desenvolvimento, da integração do médium ao grupo para poder começar a trabalhar, né? Não adianta chegar qualquer um e começar a trabalhar. Vamos ter diferenças de ideias, de comportamento e conflitos. Talvez esteja na concentração dos fluidos esparsos em torno dos médiuns. Unicamente eles, mas sobretudo os que são estimados, retêm na reunião os bons espíritos. Porém, a influência deles mal chega para dispensar a turba dos espíritos levianos. É excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais aprofundarem-se as questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Então, mesmo aqui na casa, a gente pode estar sujeito a sofrer, né, influência de espíritos levianos, e toda mensagem, toda comunicação que a gente faça precisa ser avaliada para garantir que está dentro do trabalho, né? Assim como os trabalhos que nós encarnados fazemos tem que ser avaliado e criticado, né? A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convindas, todas essas razões e muitas outras vos criam o dever de só limitada confiança dispensardes ao que obtiverdes, subordinando-o sempre ao exame, ainda que se trate das mais autênticas comunicações. Jorge, um espírito familiar, né? Agora eu reforço aqui que a gente tem que, principalmente a gente está desenvolvendo a mediunidade, está começando, né? Recebe a mensagem, escreve, depois a gente analisa, né? Porque tentar analisar na hora, a gente vai analisar errado, né? Talvez seja uma mensagem boa, a gente acha que é ruim, bloqueia e perdeu a possibilidade dessa comunicação, né? Então recebe a mensagem, né? Escreve ou fala, ou como seja, né? Deixa que a mensagem se faça, depois a gente analisa se foi correta, se o espírito que comunicante conseguiu passar a ideia de forma correta, se não, e aí a gente diz, essa mensagem é boa, essa não temos certeza, e a gente faz a seleção, né? Sempre lembrando, a mensagem não é do médium, a mensagem é do espírito que está se comunicando, né? Então, é ele que pode estar trazendo uma boa mensagem, pode não estar. Com que fim, as mais das vezes, pedis comunicações aos espíritos? Para terdes belos trechos de prosa que mostrareis às pessoas das vossas relações como amostras do nosso talento? Do talento dos espíritos, né? Preciosamente as conservais nas vossas pastas, porém nos vossos corações não há lugar para elas. Julgais porventura que muito nos lisonjeia o comparecermos às vossas assembleias como a um concurso, para fazermos torneios de eloquência, a fim de que possais dizer que a sessão foi muito interessante? Que vos resta, depois de haverdes achado admirável uma comunicação? Supondes que vimos em busca dos vossos aplausos? Desenganai-vos, ou seja, não é isso, né? Não nos agrada divertir-vos, mas de um modo que do outro. Ainda aí, o que há em vós é curiosidade, que debalde procurais dissimular. O nosso objetivo é tornar-vos melhores. Ora, quando verificamos que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que da vossa parte tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Então, quando ele diz aqui, né, tudo se resume a uma estéril aprovação,
eles, espíritos, esperem que a gente analise e critique a mensagem que eles estão nos passando. Eles não querem que a gente acredite em tudo e receba e diz foi ótimo. E também guarde e não serviu para nada. Eles querem que a gente leia, analise e fale assim, ok, essa é boa e essa traz uma mensagem que eu vou incorporar, né? Vai aumentar o meu conhecimento, vai trazer, né, novas experiências, né? Tudo se resume numa estéril aprovação. Vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos então o lugar aos espíritos que só fazem questão de falar, e esses não faltam. Causa-vos espanto que deixemos, tomem eles os nossos nomes? Que vos importa, uma vez que para vós não há nisso nem mais nem menos. Se a gente recebe uma mensagem bonita, guarda, e aquilo não surtiu nenhum efeito, né? O ensinamento, né? Se não trouxe conhecimento para a gente, não trouxe nada, e se a gente não analisa, critica, diz, não, realmente isso está certo, e é por aqui, ele vai dizer, ok, eu vou desistir de passar mensagem para vocês, vou buscar outro caminho de passar as minhas mensagens, né? Ficais, porém, sabendo que não o permitimos quando se trata daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Ele está dizendo o seguinte, a gente abandona aqueles que não se interessam, né, pelo que a gente está falando, pelo que o trabalho que a gente está fazendo. Os que se interessam, a gente toma cuidado, né? Esses são os que preferimos e cuidadosamente os preservamos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medita e tira delas proveito. E esse espírito, né, Jean-Baptiste Massillon, foi um religioso francês, pregador e bispo de Clermont desde 1717 até sua morte em 1742. E aí ele tem uma nota aqui no livro dizendo, veja-se o item 268, questões 19 e 20, 268 do próprio livro dos médiuns, né? E no item 268 são questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. E na questão 19, o Kardec pergunta, poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Ele responde alguma coisa, mas num certo ponto ele diz aqui, os espíritos dizem, né? Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. E na 20ª, o Kardec pergunta, qual o motivo de semelhante parcialidade? E os espíritos respondem, não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles que junto dos quais perde o tempo em belas palavras. Então, quando ele diz aqui, né, usam criteriosamente da faculdade de discernir, a gente tem que analisar as mensagens que a gente recebe, né, avaliar, e quando ela é justa e correta, a gente tem que trabalhar para assimilar aquele conhecimento, né? É o que eles esperam de nós, né? E que a gente reproduza, né? Passa adiante também, porque o espírito não vai trazer comunicações se a gente recebe, guarda na pasta e desaparece, né? Nós temos que ser médios no ponto de que a mensagem tem que ir adiante. Não é só para nós, é para todos. O espiritismo deverá ser uma égide. Uma égide é algo que protege, né? Um escudo. Serve para amparar ou oferece defesa. Uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, né, de discórdia, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da ventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Então, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte, a hora que a gente começa a fazer um trabalho sério na casa, vão ter espíritos querendo
se meter, né, de alguma forma negativamente nesse trabalho que a gente faz sério, né, porque isso incomoda eles. Então ele está dizendo: impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Nós temos que estar... É a hora da gente colocar em prática o que a gente aprende aqui, né? A gente estuda, aprende, e essa é a hora. Ou seja, não vamos nos deixar levar pelos problemas que muitos espíritos tentam criar, né? Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra o de fora, né, de fora do nosso controle, sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma, né? A gente tem que vigiar, antes de mais nada, nós mesmos, né? Se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores aqueles que, no mais alto grau, se achem penetrados dos sentimentos, dos deveres que lhes impõe a urbanidade, tanto quanto o vero espiritismo, né? O espiritismo verdadeiro. Então, aqui na casa, acima de tudo, é que a gente tem que mostrar que somos espíritas, né? Ou seja, vamos trabalhar pelo grupo e vamos buscar a harmonia do grupo, né? Pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas, para facultarem, assim, aos bons como aos maus sentimentos, ensejo de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre do lado em que houver mais humildade e verdadeira caridade. São Vicente de Paulo. E essa mensagem aqui, apesar de ter sido dada, né, a Kardec, é super atual, né? Porque o que a gente vê, não só no grupo espírita, mas o que a gente vê na nossa sociedade hoje, né? Essas lutas, os bons espíritos permitem, né? Às vezes a gente se pergunta, caramba, né, a sociedade está conturbada, né? Por que estamos assim, né? Estamos num período de transição, de mudança. Estamos no momento da separação do joio do trigo, né? E a gente tem que identificar quem é joio, quem é trigo, né? E como é que a gente faz, né? Suscita-se a confusão, suscita-se, né, a discórdia, e os que aderem à discórdia, à confusão, esse é joio. Os que resistem e se mantêm alinhados, esse é trigo, né? São nesses momentos em que fica muito claro de que lado cada um está, né? O que nós temos que tomar cuidado é que lado nós estamos, né? Temos que vigiar muito, mas isso acontece, e pode acontecer dentro da casa espírita também, né? Então é isso, essa é a mensagem, né, que a gente queria trazer. Eu acho que o momento é muito propício desse tipo de ensinamento, né? Esse trabalho que a gente vai fazer na sexta tem tudo a ver com o que ele diz aqui, né? Devemos sim praticar a comunicação com os espíritos, essa é uma das características, né, da religião espírita, né? Mas não necessariamente abrir para curiosidade. A ideia não é fazer prosélitos, né, e mostrar para os outros o que a gente é capaz de receber, juntar o grupo, né, os envolvidos, a gente que vem trabalhando nesse processo, né, e buscar mensagens de qualidade que a gente possa depois divulgar através da revista, para que aí sim os outros possam ver, né? E tanto quanto possível nós temos que incorporar no nosso comportamento, no nosso conhecimento, nas nossas atitudes, o que os espíritos nos estão dizendo, né? O Dionísio está comentando, né, o trabalho da tia Diva, né, que ela, como médium, ela psicografava muito. Eu participei de muitas, no desenvolvimento, né, de muitas mensagens que ela trazia, e vários mentores da casa, Dr. Valente, o próprio irmão Abel e outros, se manifestavam, né, e traziam mensagens importantes, não só para nós que estávamos no desenvolvimento naquele momento, mas para todos, né, para todos da casa, né, e que a ideia é compilar muitas dessas mensagens e publicar, porque apesar de ter sido dadas alguns anos atrás, estão ainda
atuais, né, importantes, porque são mensagens que eu tive lendo no outro dia uma dessas mensagens antigas, e Dr. Valente falava sobre o processo da transição planetária e como nós devemos encarar isso. Então, assim, são mensagens atuais, importantes, que precisam ser publicadas realmente, precisam ser trazidas à luz, né? Porque é muito interessante. Eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho que era feito aqui na casa, né? De alguma forma. Então, boa noite a todos, obrigado pela atenção.